Graça e paz, irmãos. Só coisa boa da parte de Deus para as nossas vidas. Que Deus seja gracioso para conosco e resplandeça o seu rosto sobre nós, né? É isso que nós pedimos ao Senhor e temos plena convicção quando a palavra dele diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Então, agradecer a oportunidade de podermos estar mais uma vez, numa quarta-feira aqui com vocês. A gente vive aí andando muito pelas estradas, né, que fica sumido, e o povo fica reclamando, né? Hoje a gente veio de pá de jarra, vamos cantar, aproveitar? Dupla certa. Tá bom, depois a gente canta no final, tá? Diz que quem canta seus males espanta, quem Mariano canta, se espanta. Não é minha praia cantar. Queridos, eu quero, nesta noite, meditar com vocês sobre um tema: quem pode seguir a Jesus? Nós vivemos num mundo onde nós somos comparados, se temos sucesso ou não, pelas nossas redes sociais, pelas mídias sociais. Há uma competição generalizada, né? E as pessoas ficam preocupadas que de repente a pessoa trabalha, tem conteúdo, coloca na internet, no Instagram, né, coloca lá no YouTube, aí poucas curtidas, poucos seguidores, de repente um gatinho mia diferente, 1 milhão de assinaturas, você fica, mas não é possível, perdi para um gatinho, perdi para um passarinho, perdi seguidores. Hoje vivemos uma busca por seguidor, mas a palavra do Senhor nos mostra que seguir é muito mais de uma curtida, ou achar alguma coisa interessante, ir lá, marcar, ou querer seguir alguém, porque ele apresenta coisas que são interessantes. Desejar seguir alguém é se identificar com essa pessoa. Desejar seguir é ter o pensamento próximo dessa pessoa. É identificar-se com ela. E é por isso que seguir a Jesus é uma das tarefas mais difíceis da vida cristã ou para a igreja. Seguir um pastor, seguir um missionário, seguir um líder, mas seguir a Jesus é algo muito mais complicado. Mas eu não gosto de complicação, então vou ser direto na leitura desse texto. E nós vamos ver no que está proposto aqui pelo próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas, no capítulo 9, do versículo 57 ao 62, vamos ver aqui pessoas que queriam seguir a Jesus. Diz assim o texto sagrado, Lucas 9, 57 a 62, você pode ler comigo, mesmo assentados, mas reverentemente. Você também que está em casa aí, no sofá, no quarto, presta atenção, você está no culto com nós, tá? Então, pega a Bíblia aí, ou liga ela e acompanha a leitura em casa aí. Diz assim o texto sagrado: indo eles caminho fora, alguém disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seu covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Você pode ler bem forte comigo agora? Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Que Deus fale ao meu e ao teu coração. Irmãos, diante disso, quando nós lemos esse texto à primeira vista, eu entro em crise. Parece que Jesus não queria seguidores. Parece que Jesus, ele queria de fato espantar as pessoas e não agregá-las a ele. Jesus estava, lógico,
caminhando, pregando. Você pode acompanhar todo o texto anterior. Mateus está aqui montando um roteiro de acontecimentos com Jesus. E diante desses momentos, alguém voluntariamente vai até Jesus e expressa o desejo de segui-lo. E não segui-lo somente aonde ele estava, no local geográfico ou demográfico aonde ele estaria ali, mas muito além. Ele diz para Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Isso é uma coisa que missionário ama, alguém que diga: eu vou seguir você, pastor, eu vou seguir você nessa caminhada. Quem não queria um seguidor assim? Quem não queria alguém que dissesse: eu vou seguir você, vou seguir por onde você for? Jesus olha para ele e responde de uma forma inesperada. Aparentemente, Jesus estava rejeitando aquela expressão de desejo de segui-lo, mas Jesus, diz as Santas Escrituras, ele prova o coração. Ele prova o coração. E aqui nós temos o primeiro aspecto, ou quem pode seguir Jesus. Jesus nos ensina que quem pode segui-lo, não pode segui-lo por recompensas financeiras, por bênçãos materiais. Jesus olha e deixa bem claro isso. Havia um grande grupo de pessoas ao seu redor, e ele diz de forma muito clara: mas Jesus, verso 58, mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Veja que o compromisso de seguir a Jesus não é um compromisso de vantagens econômicas. Vivemos num mundo onde muitas pessoas querem se aproximar de Cristo ou da igreja de Cristo, mais preocupado com as bênçãos que perecem do que aquelas que não perecem. Não por causa do próprio Jesus, mas daquilo que ele pode oferecer. E Jesus era sempre prático e pedagógico. Quando aconteceu a primeira multiplicação dos pães, se juntava a multidão para ouvir Jesus, o povo apertava, e Jesus dizia, conforme o Evangelho de João: vós estáis aqui não pela palavra, mas pelo pão que comestes. Eu gostaria de estar com alguém que eu preciso do pão, ele multiplica. Eu preciso do peixe, ele multiplica. E às vezes nós comparamos Jesus com um bom guru financeiro, como alguém que vai dar uma receita para nós, que vamos fazer uma aplicação e vamos melhorar financeiramente. Não há nenhum problema em se ter dinheiro, não há nenhum problema em se ter bênçãos materiais. Se você tiver crise com isso, fale comigo que eu passo meu Pix para você. Pode passar tudo, que não tem um problema nenhum. Mas o que acontece é que a palavra do Senhor diz: aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Há muitas pessoas querendo seguir Jesus, gerente de banco, queremos seguir Jesus, o médico, queremos chegar a Jesus, o resolvedor de crise, queremos chegar a Jesus, o curandeiro, queremos chegar até Jesus. Mas esquece que quem quer seguir a Jesus, quer seguir a palavra, o verbo. Quem quer seguir a Jesus, quer seguir a salvação. Quem quer seguir a Jesus, quer seguir aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Jesus olha para ele e diz: olha, as raposas têm os lugares dela, os covis dela, as aves ninhos, mas eu
não tem onde reclinar a cabeça. E é interessante que há um silêncio. Eu posso até imaginar a pessoa vir toda empolgada, falando: vou te seguir, quero te seguir por onde quer que fores. E Jesus responde para ele, e não há mais nenhum outro texto daquela pessoa refutando a palavra de Jesus de alguma forma, ou dando qualquer outro entendimento. E diante desse silêncio, agora Jesus olha para alguém, não há o nome, não há biografia, mas outro que estava lá, Jesus olha para ele e diz: segue-me. E logo uma resposta pronta. Queridos, vivemos num mundo onde de fato Jesus põe à prova aqueles que querem seguir. Eu me preocupo muito com mensagens que procuram florear a vida cristã, florear a nossa caminhada com Cristo, porque Jesus em momento nenhum fez isso. Ele disse que veio trazer espada. Ele confronta o pecado. Ele confronta aqueles que expressaram o desejo de segui-lo. E o texto, no 59, quando ele olha para o outro e diz: segue-me, imediatamente ele ouviu uma resposta. Veja como é o ensino de Jesus. Alguém diz: seguir-te-ei, Jesus faz uma aplicação e confronta. Aí ele olha para o outro e diz: segue-me. E este agora é que dá a resposta para Jesus. E ele dá a resposta para Jesus da seguinte forma, se quiser ler comigo. Diz o texto, 59. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. A resposta de Jesus parece também ser aparentemente muito fria. Ele é o nosso consolador. E este homem judeu, acreditando que ainda jovem, pela característica, pela hermenêutica bíblica, nós podemos imaginar que este era um filho mais velho. E isso por quê? Porque um filho mais velho só teria liberdade de sair da sua casa, da casa do pai, tomar suas próprias decisões de vida e de futuro, quando o seu pai falecesse. Então a resposta de Jesus aqui, em momento algum, foi fria. Jesus mostrou para aquele indivíduo, que disse até com o ato de ser um bom filho: eu vou sim, mas permite-me primeiro sepultar o meu pai. Não estava havendo um velório, não estava havendo pranto nem choro, mas o que ele estava fazendo era protelando, porque o pai dele, a tradição de ser o filho mais velho, era mais importante para ele do que seguir a Jesus. Seguir a Jesus, quem pode? Primeiro, quem não espera recompensas financeiras, ou busca, ou tem o foco em recompensas financeiras e materiais. Mas em segundo lugar, quem não tem convicção do que é prioridade. Jesus aqui mostra e aponta para aquele rapaz, para aquele homem, onde estava a sua prioridade. A resposta do Senhor Jesus foi, verso 60, vamos ler juntos? Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Querido, quem segue a Jesus entende que a prioridade é o reino. Essa é a aplicação do maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Mas também o direcionamento, o resultado desse mandamento é buscar em primeiro lugar. O texto é muito bem claro, mesmo no original, significa: a cabeça está em primeiro lugar, o seu reino
e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos muitas vezes, querido irmão, aqui de forma presencial, você que acompanha aí, olhar para dentro de nós, para a nossa vida cristã, aplicar, quando nós nos identificamos como crentes em Cristo, como protestantes, evangélicos, ou quando nós nos identificamos como a igreja de Cristo, é que nós compreendemos que a prioridade é o reino de Deus. É o reino de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória dele. A primeira pergunta do nosso catecismo maior, que é o símbolo da nossa exposição de fé, é a pergunta que diz: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. A compreensão de quem segue a Jesus é alguém que não busca Jesus por compensação financeira, com expectativa do material, do passageiro, mas alguém que identifica-se com Jesus, que quer segui-lo porque Ele é a luz, Ele é a salvação, Ele é o próprio verbo, a palavra, mas também quem tem convicção de prioridade. Uma coisa que é difícil hoje é saber o que é prioritário, porque cada um tem uma prioridade diferente. O símbolo do casamento é a união. Por isso que quando termina a união, o nome é separação. Para andar com Cristo precisa haver compatibilidade com Cristo. E a palavra do Senhor diz que quem anda com Ele jamais andará em trevas, porque precisa estar ligado a Ele. Ele é a videira, nós somos os ramos. Prioridade no reino. Às vezes pessoas ficam olhando um casal que mora no prédio, que mora e que vive tão mal, uma família que vive tão mal, e você fica: oh meu Deus, se o pastor estivesse aqui. Oh Jesus, que coisa boa seria que esse povo fosse para uma igreja. Mas o Senhor já te colocou lá no prédio. Aquele casal, aquela família é prioridade sua. A prioridade é pregar o reino. Eu estou com um amigo, pastor, eu estou com um amigo. Pastor, o senhor precisa visitar ele. Mas por que eu preciso? Você não tem visitado? É o reino. Às vezes tem pessoas sofrendo dentro da nossa própria casa, do lado da mesa que eu trabalho. E você fica olhando: se ele conhecesse quem eu conheço, então apresenta. Porque a prioridade é o reino. Quem segue Jesus tem o cheiro de Jesus. Quem segue Jesus exala o bom perfume de Cristo. Como nós precisamos entender prioridade. Jesus disse: deixa os mortos, meu filho, deixa os mortos a seu tempo. Quando seu pai morrer, ele vai ser enterrado. Mas o reino de Deus, vai agora tu e prega o reino de Deus. O que é que acontece em seguida? Outro silêncio. Está difícil seguir a Jesus. Um outro silêncio, aparentemente. Aí alguém lá vê aquela situação da resposta de Jesus. Aí vem um terceiro e diz no verso 61, o texto já começa dizendo assim: outro lhe disse. Eu não sei quantos estavam ali com Jesus, mas um outro, diante daquela discussão, não é a mesma que fez a primeira pergunta, não é o que Jesus chamou, mas um outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor,
Começou bem. Mas esse aqui fez uma resposta mais elaborada. Ele já fez uma resposta elaborada para Jesus. Ele disse de forma muito clara: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Irmãos, numa cultura judaica, quando alguém vai partir para um outro lugar, um filho, um parente, quando se fala em muitos irmãos, não fala, eu vou passar uma mensagem, eu vou fazer uma carta, mandar para a mamãe, mandar para o papai, eu vou dizer ali, eu vou passar na casa. Não, ele passa um tempo. Ele vai na casa de um, ele vai... Jesus olhou para aquilo e falou: olha, quando nós vamos... Uma das coisas que os missionários, principalmente transculturais, sofrem, é quando eles vão se despedir da família. Porque uma das primeiras coisas que vai ouvir, principalmente dos parentes que não têm o coração na obra, é dizer: que loucura é essa que você vai fazer, menino? Tu vai levar essas crianças lá para a China, tu vai agora lá para a África, lá o povo lá não tem nem o que comer, tu vai fazer isso, tu vai viver de quê? Quando a decisão de seguir a Jesus, ela precisa ser imediata. Para seguir Jesus, precisamos compreender a urgência da grande comissão. Não há tempo para distração. Jesus agora traz uma figura muito conhecida, o arado. Eu não sei quantas pessoas aqui já viram de perto um arado. Alguém já viu um arado aqui? Pode levantar a mão, não tem problema não. Pouca gente viu um arado. É um instrumento mais que milenar. Hoje está mecanizado, hoje são puxados por tratores, hoje o agronegócio e a tecnologia do agronegócio tem máquinas potentes que fazem esse serviço. Mas ainda hoje você encontra em centenas e centenas de pequenas propriedades rurais o arado. Tração animal. Primeiro era tração humana, para depois se descobrir que poderia substituir uma pessoa por um animal, porque teve que treinar o animal. Não é todo animal que se coloca para puxar um arado. Era alguém à frente puxando da corda, outro segurando, cortando a terra para colocar as sementes, limpando, tirando as pedras. Depois veio a tração animal. Você não pode olhar para trás, porque é um risco. O risco de você cortar a terra errada e ter que refazer o serviço. O risco de você, com aquela parte do ferro, antes era de madeira, mas você tocar numa pedra grande e você se acidentar. Você precisa olhar para frente. E no arado, quando você chega no último ponto que você volta, você vai ver à sua esquerda o trabalho que foi feito. Nós não precisamos olhar para trás. Quem segue a Jesus, quem tem posto a mão no arado e olha para trás, o próprio Jesus diz: não é apto para o reino de Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló. O grande problema que vivemos hoje para viver a fé é que a vontade de olhar atrás é muito grande. Muitos irmãos nossos que sentávamos ao nosso lado não estão conosco hoje, porque olhou para trás. O desafio para seguir a Jesus é que é Ele que é o bom pastor. E nós seguimos a voz do nosso Supremo Pastor. Não podemos olhar atrás. Virão dificuldades, virão rochas a ser atravessadas, terreno endurecido, seco, mas necessitando ser trabalhado.
devemos pregar o reino de Deus, mas quem olha para trás não é apto para ele. Não é apto para ele. Por isso que seguir a Jesus não é fácil. Para seguir Jesus, em primeiro lugar, nós precisamos ter Ele como nosso maior tesouro e não aquilo que Ele pode proporcionar. Para seguir a Jesus, eu preciso tê-lo como prioridade. O reino de Deus é a prioridade na vida da igreja. A prioridade na vida da igreja não é juntar pessoas para momentos religiosos. Nós nos ajuntamos como adoradores e nos espalhamos como missionários. Nós nos juntamos para exercer a comunhão, mas nós nos espalhamos para exercer a evangelização. Nós somos o povo de Deus, aqueles que seguem e se identificam com Jesus. Olhar atrás é perigoso. Quero caminhar para a conclusão lembrando de Pedro. Quando Malco chegou perto e como é para prender Jesus, Pedro virou uma fera. Pedro virou uma fera. Não tem representante para nordestino sertanejo melhor do que Pedro. Porque eu nunca vi alguém com um golpe só de peixeira arrancar uma orelha assim, de ponta a ponta. A palavra do Senhor disse que foi vapt-vupt. O Senhor curou, o Senhor disse para Pedro. Pedro disse, Senhor, Pedro já tinha dito, Senhor, eu não te deixo por nada. Eu estou com o Senhor por que der e vier. Jesus olhou e disse, ô Pedro, antes do galo cantar, tu vai me negar. E quando a coisa apertou, o coração de Pedro queria seguir Jesus e disse que Jesus preso, Jesus saía, Jesus maltratado e Pedro acompanhando de longe. Mas quem segue a Jesus é atraído por ele. Ele foi chegando mais perto. E quando alguém olhou para ele e disse assim, tu és um deles. Aí Pedro disse, de jeito nenhum, não sei nem quem ele é. Irmãos, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E Pedro fez aquilo que Jesus disse que ele faria. Mas tem uma coisa que Pedro fez depois de tudo isso. Ele chorou. Amargamente. Mas o Senhor restaurou a vida de Pedro. Aqueles que desejam seguir ao Senhor Jesus, se em algum momento olhou para trás, saiba que Ele é rico em perdoar. Ele está dizendo para você hoje, ô filha, pega a mão nesse arado, olha para frente. Prega o reino. Entrega teu caminho a mim. Eu vou fazer os desejos do teu coração. Eu sou o teu caminho. Quem pode seguir Jesus? Aquele a quem o Espírito Santo dele tem revelado. Porque o Espírito Santo é que revela a nós o nosso pecado, a justiça de Deus e o juízo. E nesta noite, o desejo do meu coração é que irmãos aqui e irmãos que estão acompanhando em suas casas, de tantos lugares diferentes, tenham o desejo de ser um seguidor verdadeiro do Senhor Jesus. Quando Jesus reencontrou Pedro, ele fez 3 vezes uma pergunta. Pedro, tu me amas? E Pedro disse, eu te amo, Senhor. E aí ele volta para a prioridade agora para Pedro. Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Eu já disse, Senhor. Eu amo o Senhor. Apacenta. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas?
Senhor, Tu conheces todas as coisas, Tu sabe que eu te amo, então apacenta. Irmãos, nós temos uma cidade como São Paulo para apacentar. Nós temos milhões de pessoas que nos cercam para serem apacentadas no Brasil, nos rincões de nossa pátria. A igreja está sendo chamada para apacentar todo o estado. O Rio Grande do Sul precisa ser apacentado, irmãos. Coloque no seu dia a dia a oração. Irmãos, nós estamos tendo reuniões periódicas com os irmãos que estão coordenando a ajuda lá pelo Conselho da IPB, o Conselho de Ação Social. Irmãos, ainda tem muita coisa. 70% da tragédia ainda não foi realizada. Tem muita coisa. Nós precisamos mostrar para a nossa nação que o Brasil tem jeito e o jeito é Jesus. Precisamos seguir a Jesus de verdade, porque só Ele, somente Ele, nada mais do que Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é o Salvador. Vamos ficar em pé e orar. Em seguida, já os nossos irmãos têm um louvor para nós aqui. Querido Deus, amado Pai, eu quero mais uma vez colocar diante do Senhor a vida de todos nós aqui, Senhor. Nós carecemos seguir ao Senhor. Nós precisamos nos identificar como seguidores de Cristo, que tomam a sua cruz, que se esvaziam de si mesmo para serem completados pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai, dá a nós ousadia, compreensão de saber que o Senhor é o nosso maior tesouro, o maior presente que recebemos, aquele que veio do Pai, aquele que é um com o Pai e que derrama sobre nós o Espírito. Ó Pai, nos ensina, queremos Te seguir, Senhor, convicto que a nossa propriedade é falar do reino, é semear o reino do Senhor. Mas também, Senhor, nós queremos seguir ao Senhor sem olhar para trás. Entendemos que é urgente, não dá tempo de despedidas, não há tempo de distrações, não há tempo de pegar outros caminhos, não há atalhos, Senhor. O que há é o arado na mão. Faz com que a nossa igreja, Senhor, continue a arar, a semear a boa e santa semente e a colher a 30, a 60 e a 100 por um. No nome de Jesus, para a glória unicamente dEle, é que nós oramos. Amém. Amém.